diferente. Gravar no celular. Está gravando no celular? Precisamos ver lá o que está acontecendo. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né? É uma mensagem, assim, interessante para nós. Eu vejo assim, como eu costumo dizer, se nós estamos vivenciando este momento, se estamos, né, vivenciando encarnados e não desencarnados, se nós estamos enfrentando todas essas dificuldades, é porque nós somos fortes, não somos? Os fracos não vão conseguir. Os fortes vão conseguir ultrapassar tudo isso. E como que a gente se fortalece? Com a religião, com os bons costumes, com a tolerância, com os pensamentos, com a bondade, com tudo isso. A gente se arma para enfrentar isso. Que é uma guerra desproporcional, onde se você ataca, você morre. Ataca, que eu quero dizer, com a mesma arma, com o mal, né? A gente está assim hoje. Até quando a gente está sendo assaltado, a gente precisa ter lá um momento de tranquilidade para que aquela pessoa não tire a sua vida, né? Você tem que ter ali um momento, sabe, tranquilidade, você tem que ter paciência, ter, né, um momento, pedir ajuda para que nada de mal ocorra, que sejam apenas os bens materiais. Olha só, né? Quantos que a gente vê aí querendo combater com a mesma moeda e acaba se complicando? Então a gente precisa realmente. Existe assim, algumas pessoas às vezes me perguntam, poxa, Aidar, às vezes eu faço as minhas orações e tudo mais, mas eu vou para a rua e sou assaltado, me roubam. Então, existe realmente alguma proteção, né, da qual eu estou precisando? Eu falei, lógico que existe. Você está me contando a sua história. Você, né, teve apenas, foi tirado algo material. Olha que coisa interessante, não me tirou o mais importante, que é a minha vida. E dependendo de cada um de nós, se é ceifada uma vida, quantas outras não sofrem com aquela vida que foi tirada? Pai de família, pessoas que têm aí um cuidado especial. Vai fazer falta. Então nós precisamos vigiar e orar. O vigiar e orar, ele nos dá a condição de nos protegermos, sim. Talvez nós podemos ser evitados de um assalto. Já pararam para pensar nisso? Eu já tive essa experiência pessoal. Já fui assaltado e já tive uma experiência incrível, que dá até para contar como exemplo. Estava eu e a minha esposa lá em Recife. E à noite saímos para jantar. Então são várias ruas ali perto das praias e tal. Na volta da janta, tinha uma avenida para atravessar. E nós atravessamos e percebemos que vinha uma pessoa correndo na nossa direção, né? Só que na hora que ela foi nos abordar, ela tropeçou, caiu e não conseguia se levantar mais. E aqueles que estavam ao meu redor falaram, vai embora, ele ia te assaltar. Mas se vocês soubessem como a pessoa ficou inerte, ela não conseguia ter reação nenhuma, boa noite. Então, significa que nós, de uma certa forma, se eu consigo, né, ter ali meu pensamento positivo, bons, né, a gente conseguir ter aquela condição de paz e de oração, de vigiar, de orar, eu acredito que essas reações, esses combates ficariam a menos. A gente está correndo risco, todos nós estamos, de bater o carro, de ser atropelado, né? Tem tantas coisas que podem acontecer conosco durante o dia.
Posso estar em casa e cair um avião na minha cabeça. Nossa, tem tanta coisa, né? Então, diz que para nós morrermos, basta estarmos vivos, não é isso? Só que eu quero viver, eu quero me manter, eu quero me controlar, eu quero levar a minha vida o máximo possível. E a espiritualidade está aí para nos ajudar. Nos ajudar. Elas não vão, de forma alguma, interferir, viu, gente? Eles não interferem de uma forma direta, mas de uma indireta eles conseguem. Desvia para um outro caminho, põe uma cordinha lá, põe, oh, não faz isso não. É suspeito, né? Tropeçou na calçada lá. E eu quis ajudá-lo, porque eu não entendi o que estava. Eu achei ele, nossa, coitado. E o cara vai embora, meu, sai daqui, vai. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, nós precisamos nos proteger bastante. De tudo, assim, né? De uma forma plena e, assim, inteligente. Não queiramos agredir ninguém, não queremos bater no rosto com a mesma moeda, porque ele está ali armado, está melhor preparado que nós, você está ali, né? Você não está preparado para aquele momento, então deixar as coisas acontecerem. Era esse o recado desta noite, né? O bom combate. Então vamos lá. Uma boa noite a todos. A gente agora vai estar gravando, né? Já está gravando esse comecinho de trabalho da nossa casa, recomeço. Estamos aqui no Jordanópolis, né? Hoje é um dia especial da falange do irmão José, que cuida, né, com muito carinho de todos nós nas questões fraternas, questões espirituais, emocionais, né, de que cada um de nós realmente estamos precisando um pouquinho disso, nos fortalecer. Então que possamos aproveitar o melhor possível daquilo que estamos fazendo. E eu costumo sempre dizer que o melhor momento de uma casa espírita é a palestra. Ah, mas o passe é importante. Ah, o tratamento é importante. Mas a palestra é o momento mais importante que nós temos. Por quê? É onde nós repensamos naquilo que foi dito por Jesus, que foi interpretado pelo Allan Kardec, que nos deu e nos remete a quê? A reforma íntima, a nos repensarmos, a nos olharmos e enxergarmos nós para o nosso eu. Então, é um momento muito importante a palestra. Mas antes que nós vamos iniciar, alguns recadinhos que eu gostaria de passar, como de costume, bem rápido, onde a gente aí pede delicadamente, com muito cuidado, para desligar os celulares ou colocar ele no modo avião, para não ter nenhuma interferência, né? Nós vamos ter uma palestra agora no próximo sábado, dia 12 de abril, às 14 horas, às 16. Essa palestra, a gente está fazendo a programação dela uma vez por mês, onde a gente aqui vai falar e vai discutir e vai abranger outras situações, outros motivos que não só da parte espiritual. São profissionais que vêm aqui, que vão explicar o seu melhor, aquilo que ele tem para nos dar de informação. Então, nós tivemos que mudar, na próxima sábado vem o Laércio falar um pouco de saúde, né, e bem-estar, para que a gente, assim, na luz que ele tem como um biólogo, como ele é um profissional, que vai nos ajudar bastante aí. Então, nos prestigiem, né, neste próximo sábado, às 14 horas. E no outro sábado do outro mês, na segunda quinzena de maio, aí vamos ter aqui a Camila falando sobre nutrição, tá bom? Nós temos aí a doação dos alimentos não perecíveis, que nós, todo momento a gente pede essa ajuda para manter essas 30 famílias que nós mantemos com as cestas todos os meses. E eu queria agradecer a todos
porque a gente tem conseguido isso, de não faltar nada para ninguém. Temos as aulas de yoga, quem já conhece ou não conhece, ou está chegando aqui, todas as quintas e sextas-feiras, nós temos a professora Lídia, que nos oferece essa aula com muito carinho, e é um momento gostoso de descontração e de exercícios, né, da parte mental e física. As quintas à tarde e as sextas a partir das 19 horas. É uma hora só, é uma hora bem gostosa, né? Temos o bazar, que está aqui ali logo na entrada da casa, que nos ajuda bastante, e temos ali vários produtos de preço bem assim acessível a todos, que podem ajudar a cada um e nos ajudar inclusive nas despesas da casa. Temos uma biblioteca no andar superior, quem quiser fazer uma leitura, quiser emprestar um livro, temos vários livros que podem ser levados para casa, tá certo? Para um estudo complementar. Temos os novelinhos, né? Os quadradinhos do amor também, que a gente faz, as tarefeiras da casa fazem esses quadradinhos para montar as mantas, os cobertores, para fazer as doações para aquelas pessoas que não têm condições, né? E principalmente agora, a partir do meio do ano, entra, né, o frio, onde a gente mais vai precisar estar presente com essas pessoas. E sem deixar de lembrar do Evangelho no Lar, né? Isso, às vezes quando eu esqueço de falar nele, mas vocês me recordam, tá? Que é um ato de amor conosco mesmo, de proteção no nosso lar, tá bom? Não esqueçam, quem não souber todo o roteiro, lá na secretaria tem o roteiro de como a gente deve seguir o Evangelho no Lar, tá bom? Então vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, um coloque amoroso com Jesus, agradecendo por mais esta abençoada oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, onde benfeitores, mentores desta casa, prepararam desde os primeiros minutos desta quarta-feira esse ambiente para nos receber. E é um momento onde cada um de nós, pessoalmente em espírito, colocar para esses mentores as nossas súplicas, as nossas necessidades. É um momento onde, através do meu pensamento, do meu coração, eu me ligo com a espiritualidade e a eles eu coloco o que eu preciso. Saúde, paz, compreensão, atitude, um bom trabalho, um bom emprego, um bom estudo, não importa, aquilo que realmente eu esteja necessitando nesse instante. E aproveitando as energias dos nossos benfeitores, esta corrente de luz que aqui emanamos, também através dos nossos pensamentos, conduzir até aqueles que não puderam estar presentes esta noite, os nossos familiares, aqueles que estão e se encontram em hospitais, nas creches, nos asilos, os andarilhos, enfim, em todos os cantos do nosso planeta, e por ele também vibrarmos, que nos recebeu com muito carinho e nos dá todo o necessário para o nosso crescimento corporal e espiritual. E assim, Jesus, e assim, mentores, com muito carinho, nos ajoelhamos em espírito a teus pés para lhe dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos ofende. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. E com muito carinho,
a nossa querida Malu irá nos trazer as palavras de Jesus, do Evangelho, da qual aquilo que eu disse é de suma importância para cada um de nós, tá bom? Um bom retorno para todos e não esqueçam de dar aquele abraço caloroso naqueles que lá se encontram, né? Quando a gente retornar, dividindo tudo isso que aqui recebemos. Uma boa semana, um bom final de semana, né? Já estamos aí na metade, e até a próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite, o pessoal da internet. Sejam bem-vindos todos. A gente sempre tem um tema, né? Esse é um tema que eu acho que nos nossos dias de hoje é muito importante, né? Resiliência. Hoje se fala muito, né? Tem que ter resiliência, né? O meu tema é resiliência e humildade, porque eu acho que a resiliência com o tempo nos leva a exercitar a humildade, tá? Quando eu pensei nesse tema, me veio muito forte uma inspiração para falar de alguém que está aí no Evangelho, né? E que eu sempre admirei muito a história dele. Paulo de Tarso. No começo da história ele não é Paulo, ele é Saulo. O Saulo de Tarso era alguém que, talvez, Saulo de Tarso era um judeu, muito poderoso, de uma família muito bem abastada. Ele foi muito bem educado para ser um doutor da lei, como chamavam na época. Estudou nas melhores escolas da época. E com 35 anos ele já estava dentro do Sinédrio. O Sinédrio era o máximo que se podia chegar naquela época dos doutores da lei, daqueles que falavam da lei, das regras, né, dos judeus naquela época. E quando houve o movimento todo de Jesus, do cristianismo, o Saulo era alguém, o que se admirava nele era assim, a tenacidade dele, ele era muito rígido, mas ele era muito disciplinado, ele era muito... Então, quando houve todo aquele movimento, né, do cristianismo, Saulo se propôs a acabar com aquilo, porque eles não concordavam com o que Jesus trazia. E ele começou toda a saga dele de perseguir cristão. E perseguiu muito cristão e acabou matando até muitos cristãos. Um deles é até famoso também, Estevão, que era um cristão que estava com Pedro. Aí Jesus já havia falecido, já havia morrido na cruz. Estevão estava na igreja de Pedro e eles começavam, né, na pequena igreja, né, a casa do caminho que eles chamavam. E ali eles começaram a tentar levar, né, tudo aquilo que Jesus tinha deixado. Saulo, na época era Saulo ainda, ele acabou condenando Estevão. Estevão morreu apedrejado. Depois Saulo descobriu que Estevão era alguém que tinha desaparecido por um tempo e era irmão de sua noiva. Aí começou a saga dele, porque ele mata o irmão da noiva apedrejado.
Essa noiva depois também fica muito tempo viva, porque ela tem uma tuberculose muito forte e também vai embora. Mas ele continua com a saga dele, ele era muito perseverante, ele era muito, aquilo que ele acreditava, ele levava as últimas consequências. Ele continuou na perseguição aos cristãos, né? Era bem isso. Um dia ele indo para Damasco para prender um cristão lá em Damasco chamado Ananias. Quando ele está nas portas de Damasco, ele vê uma luz muito forte. Essa luz era tão forte que ele cai do cavalo e ele não entende nada do que está acontecendo. E ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era algo muito forte. E ali ele ficou cego. Por aquela luz, porque, na verdade, eu acho que ali começou toda a saga de Saulo em busca, todo um trabalho que ia transformá-lo, né? Porque aquela voz que falava com ele era Jesus. Levaram ele para Damasco. Jesus já tinha orientado alguém lá para socorrê-lo. Ele foi alguém escolhido por Jesus para ser um continuador. E a gente acha estranho, né? Nossa, alguém que perseguiu o cristianismo foi escolhido para ser um dos maiores apóstolos, né, de Jesus. Ele foi levado para Damasco. Existia alguém esperando por ele, que era Ananias. E esse Ananias ajuda. Em 3 dias ele volta a enxergar e ele está transformado. Ele, com aquilo tudo que ele viveu, ele começou a olhar para o cristianismo de outra forma. E ele, como ele era muito intenso em tudo, ele voltou para o Sinédrio, né, onde ele tinha toda a missão dele lá com os judeus, com a missão de convencer os judeus de que Jesus existia e que o cristianismo era o melhor caminho. Só que ele levou, né? Aí, por isso eu vou falar da resiliência, porque aí começa uma grande saga de Saulo, que aí vira Paulo. Ele escolheu continuar como Paulo. Ali no Sinédrio ele foi tido como louco, né? Como você não sabe o que você está falando. Ele procurou a família, ele também foi deserdado pela família, né? Ninguém acreditava nele, naquela mudança tão brusca, né? E foi a família, foi os amigos, foi, né, todos os parentes, foi todo o Sinédrio. E ele ficou sozinho. Só uma pessoa do Sinédrio quis ouvi-lo, que é Gamaliel, e é alguém que Jesus, em algum momento aí, ele também conversou com Gamaliel, que era alguém um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais, não tão rígido, né? Gamaliel fala para Paulo: você quer continuar? Você aprendeu a fazer alguma coisa? Ele falou para ele. Porque ele não tinha mais como ficar ali. Aí Paulo fala que ele aprendeu a ser artesão. De todos os estudos que ele fez, ele estudou muito, mas ele também aprendeu a ser artesão. Então Gamaliel vira para ele falar: então você vai ser artesão daqui para frente. E ele vai no deserto, e ali ele vai ser artesão. Mas não só artesão, ali ele vive toda uma reflexão do que ele era, de tudo que ele aprendeu,
entende? É a grande transformação, né? E ali começa a resiliência que a gente fala tanto hoje. Resiliência, o que é? É você, diante das maiores dificuldades, você aprender com aquilo. Você fazer o melhor daquilo. E você, às vezes, transformar realmente a sua vida por causa daquilo. E ele ficou lá 3 anos, trabalhando com aquilo. Passavam, assim, aquelas comissões de camelos, não é? E compravam dele, então ele foi vivendo disso. Depois do deserto ele voltou para Tarso, de onde ele era. E ele continuou trabalhando com isso, só que aí ele foi procurar Pedro, né? Que era aquele que ficou incumbido de continuar com a igreja de Jesus, com o cristianismo. No primeiro momento ele foi também rejeitado, porque os cristãos falaram, esse cara chega aqui, quer ficar aqui, sendo que ele matava os cristãos, o que ele vai fazer com a gente? Então ele ficou um tempo tentando, conversando, até que ele conseguiu convencê-los, Pedro, né? E ele passa o apostolado dele. Só que aí é resiliência em cima de resiliência, porque ele perdeu tudo, ele perdeu família, ele perdeu, né, dinheiro que tinha, porque era uma família abastada, ele perdeu amigos. Dentro do mundo dele, ele era totalmente rejeitado. Ele começou a viajar e pregar o cristianismo. E mesmo assim ele encontrou muita resistência. Ele apanhou muito. Ele foi preso várias vezes. Mas aquela resistência, aquela tenacidade que ele tinha como judeu, ele passou a ser como cristão. E ele é um exemplo de resiliência. Paulo é um exemplo de resiliência, e não só resiliência, de humildade. Porque tudo isso que ele foi vivendo, e foi perdendo, e foi transformando Paulo. Ele se transformou em alguém muito simples, né? Muito humilde, né? Então eu trouxe a história dele, porque a gente... Falando de resiliência, lógico, a gente não tem como se comparar a um ser como esse. Ele é um ser que já veio pronto, não é? Com certeza um espírito que veio pronto para toda essa transformação. Nós ainda estamos longe disso. Mas a gente pode começar a viver a resiliência dessa forma. Entende? Que ela nos transforme e que ela também nos leve à humildade. Porque quando eu consigo ser mais humilde na vida, eu sofro muito menos. O que é resiliência? Tem uma definição aqui. Habilidade de uma pessoa para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas. A gente tem na nossa vida muitas situações adversas, não temos? Todos têm. Uns mais, outros menos, uns de um jeito, de outro, na família, no trabalho, né, na minha profissão. E a gente passa sempre por dificuldades. E o que a gente faz com isso? A gente lamenta, a gente reclama, a gente... se revolta muitas vezes. Então o exemplo de resiliência que ele nos deu é esse, de fazer disso, dessas pequenas coisas que vão nos acompanhar, pequenas não, às vezes são muito grandes até, das dificuldades que a gente vai encontrando, a gente fazer disso a nossa transformação, né? Eu anotei algumas coisas. Quando nós temos resiliência, não voltamos à forma de antes, voltamos melhores.
Sabedoria que ganhamos nessa experiência com a dor. A resiliência está sempre ligada muito à dor. E a gente já percebeu que nós aqui encarnados, é difícil você encontrar alguém que não passe pela dor. Em algum momento, você vai passar pela dor. E isso nos traz a sabedoria, como falou aqui. Não lamentemos as dificuldades, mas aprendamos com elas. Esse é o propósito de estarmos aqui. Incertezas, dificuldades, possibilidades fantásticas para o nosso crescimento. O Paulo, ele deixou uma frase que dizia: a tribulação traz fortaleza, porque ele viveu isso plenamente, né? E nós? Será que a gente se fortalece com as tribulações? Nós não temos controle das nossas emoções. Nós somos seres que, às vezes, as dificuldades vêm e a gente fica entregue ao emocional que toma conta ali, não é? As emoções nos controlam, não a gente controla as nossas emoções. E esse é o caminho mais difícil. Quando as nossas emoções nos controlam e a gente não sabe para o que fazer, a gente não sabe que caminho tomar, ou a gente toma um caminho, mas não é esse, não é aquele, não é aquele, não é aquele, o sofrimento é muito maior. Então, quando a gente decide fazer com que a resiliência exista, né, em nossa vida, o primeiro passo, ou um dos primeiros, é olhar para si. E olhando para mim, eu vou olhar para minhas emoções, que às vezes eu não paro para perceber, eu só vou vivendo. As coisas vão acontecendo, eu vou sentindo, eu vou vivendo, e aí vem mais, e eu não controlei isso, eu não controlei aquilo, e o sofrimento vai ficando cada vez maior, não é? A gente fala de saúde mental muito hoje, né? E o caminho da saúde mental é esse. Eu coloquei algumas coisas aqui que nós, né, muito inferiores a Paulo, né, podemos estar colocando na nossa vida para chegar a essa resiliência. E a resiliência me levar à humildade, né? Eu pus algumas coisas. Paciência. Eu não vou ter resiliência se eu não passar pela paciência. Uma coisa acontece, ou eu estou com um problema com alguém, às vezes em casa, um familiar. Se eu não passar pela paciência, se eu não perceber que em alguns momentos eu vou ter que ser paciente, a coisa vai ficar muito pior. Então a paciência faz parte da resiliência. O que mais? Desenvolver o autoconhecimento, que eu estava falando. Quanto mais eu tentar me conhecer, quanto mais eu parar um pouco para me perceber, eu vou estar percebendo as minhas emoções, como eu falei, as minhas dificuldades. Aí eu tenho mais chance de estar, é como se eu estivesse com o leme na mão. Eu estou com o leme da minha vida na minha mão. Porque quando eu não faço isso, é como um barco à deriva, não é? A onda vem, bate, leva para cá, depois leva para lá, depois leva para lá. Eu não tenho controle. Autoconhecimento leva a isso, a um autocontrole. Senso de esperança. A paciência, como a esperança, ajudam nessa resiliência. Se eu estiver o tempo todo negativo, não acreditando em nada, não tem como, não vai melhorar, nada disso vai passar, eu não tenho como resolver, eu vou estar realmente com mais dificuldade ainda. Ver seus pontos fortes, ver o lado bom da vida.
Aí a gente entra numa coisa de sair da lamentação, do vitimismo, né? Que a gente hoje vê muito. E olhar uma coisa boa. Eu tenho coisas boas em mim. Que eu às vezes não percebo porque eu não faço esse treinozinho do autoconhecimento. Eu tenho também coisas boas na minha vida. Às vezes eu estou com alguma coisa muito ruim, mas eu tenho coisas boas. E eu não percebo porque eu não paro para ver. Eu não me dou essa chance de parar e olhar. Cadê a coisa boa que tem na minha vida? Deixa de lado um pouquinho o problema. Onde está o bom? Vai ter coisa boa, com certeza. Pedir ajuda quando precisa. A gente tem uma mania de, às vezes, até sentir vergonha de falar que você não está bem. Que você... às vezes, principalmente, sabe, pessoas fortes, pessoas que a maior parte do tempo, né, na vida, ela ajuda os outros, ela sabe, né, dar uma palavra para um, para outro. Aí chega a hora dela pedir, ela tem vergonha, ela foge daqui, foge dali. Hoje se vê muito, se fala muito de depressão, né, da ansiedade. Tem pessoas que estão num processo desse há muito tempo e não procuram. Às vezes o primeiro passo é procurar falar com alguém, um amigo, um familiar. E quando você vê que a coisa não melhora, que a coisa só aumenta, o que a gente tem que fazer? Tem gente que tem vergonha de ir no psiquiatra falar disso. O psiquiatra é um médico como outro qualquer. Ele está ali para te ajudar, para te medicar. Então procure ajuda, procure o psiquiatra. Às vezes o psiquiatra vai te encaminhar para o psicólogo. E eu, às vezes em pouco tempo até, eu posso estar melhor, eu posso estar saindo daquele estado. O suicídio aumentou muito. O suicídio é resultado do quê? De pessoas às vezes que não procuraram. Ou de pessoas, às vezes, que a própria família, às vezes, tem vergonha. Tem famílias que têm vergonha. Não vou falar. Ou se foi procurar, não fala para ninguém. Não fala para ninguém que o meu filho está no psiquiatra. Isso é normal, gente. É normal. É ajuda, é médico. A nossa saúde física, ela tem o mesmo peso. Ou a nossa saúde mental, às vezes eu acho que ela tem um peso até maior. Porque quando a nossa saúde mental não está bem, o corpo vai junto. Muitas coisas que acontecem no nosso corpo, doenças que vão surgindo, às vezes é por conta de um estado que eu venho há muito tempo vivendo, de ansiedade, de depressão, de angústia, né? E que eu fico rodando. Tem pessoas que aí o nível dela viver isso, dela sair disso, cada um tem mais facilidades ou menos facilidades. Tem algumas que chegam ao suicídio. É muito triste, não é? É muito triste. Tenacidade, esforço. Buscar sempre a calma. Nem sempre a gente consegue, mas vamos buscar. Flexibilidade. Para você lidar com a resiliência, você tem que lidar com flexibilidade. Flexibilidade na vida é aceitação. Às vezes eu estou vivendo uma coisa, eu não aceito aquilo. Eu queria que fosse diferente, mas não é diferente, é daquele jeito. Enquanto eu não tiver esse passo da aceitação, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou continuar negando, às vezes, aquilo, né? E a flexibilidade me traz muitos problemas. Não ter a flexibilidade, muitas vezes eu começo a ter dores pelo corpo, né? Fibromialgia,
né? Dores nas articulações. Por quê? Porque articulação é movimento. Eu não estou sendo flexível, né? Eu vou travar o corpo também. Empatia também é uma coisa que se fala muito hoje. A empatia é uma coisa que você fazendo, você não está ajudando, porque a empatia está com o outro, é perceber o outro. Quando você não faz isso, às vezes, com o outro, ou você faz, você está ajudando você também. Eu tenho uma definição de empatia que eu gosto muito. Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que está ali. É respeitar o espaço e o tempo de cada um. E é compreender que as dores que pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa, nem sempre é fácil para você. Às vezes é fácil para ele, às vezes é fácil para você e às vezes é difícil para ele. Quando eu estou diante de alguém, e às vezes eu estou, né, com a dificuldade com alguém em casa, por exemplo, às vezes uma coisa que é muito fácil para mim enxergar, mudar, tomar uma decisão, às vezes para o outro não é. Às vezes até porque ele precisa procurar uma ajuda. E a coisa vai, não é? Se eu estiver mais aberto para isso, para ter esse pensamento, nós não somos iguais. Cada um de nós é de um jeito. E nós viemos já de jeitos diferentes, não é? A gente aqui fala tanto da reencarnação. A gente já traz de vidas passadas um jeito de ser, dificuldades, facilidades. E aí, não vai, né? Eu não vou conseguir que o outro faça igualzinho a mim. Quando a gente fala de reencarnação, se a gente falar da evolução, a resiliência numa vida, se a gente pensar, ela tem muito a ver com o que a gente vai conquistando na evolução espiritual, não é? Às vezes o que eu consigo numa vida, um sentimento que eu venci aqui, às vezes na evolução, em cada encarnação, eu venho para vencer coisas. Às vezes eu estou aqui para vencer coisas. E às vezes a resiliência aqui é o que vai me ajudar. E a evolução, conforme eu vou crescendo e eu vou percebendo o que há em mim que não está bom, que eu preciso melhorar, eu vou percebendo o quanto eu preciso ser humilde. Não é? Para admitir, o primeiro passo é aceitar e admitir, né? E eu li alguma coisa da evolução que eu achei importante. Desatar os nós, né? Os nós que a gente traz às vezes de vidas e vidas e vidas e vidas, cada vida eu venho desatar nós, né? Reconquistar a autonomia espiritual. Quando eu estou numa evolução, às vezes eu estou preso a coisas que eu vivi, que eu fiz, que às vezes eu não fiz bem. Cada encarnação eu venho para melhorar, para desatar. E com isso eu vou conquistando a autonomia. Eu volto a conquistar a minha autonomia como espírito. Não só como essa aqui que está aqui. Cada encarnação me leva a conquistar a autonomia espiritual. Eu voltar a ser livre espiritualmente. Porque enquanto eu não reaver as coisas que eu tenho para reaver, às vezes vidas e vidas, eu não vou ser livre. Eu vou estar preso aqui. E não é Deus, né, que fica falando, Deus coloca essas coisas na nossa vida. Não é Ele. Eu vejo a coisa assim, Deus, um ser, uma força, a gente nem sabe direito o que é, mas Ele fez leis. Na doutrina espírita a gente escuta a lei da reencarnação, a lei da ação e reação, não é? Causa e efeito.
quando eu estou vivendo e eu vou fazendo coisas, provocando coisas, eu estou sob o jugo dessas leis. Então, quando eu provoco alguma coisa, se eu estou sobre a lei de causa e efeito, eu fiz uma coisa, eu provoquei um efeito, e ali na frente eu vou ter que desfazer isso de alguma forma. Às vezes eu encarno de novo para mexer naquilo de novo, para vir situações que vão me levar a vencer aquilo que eu provoquei lá atrás. É tudo inconsciente, mas lá no fundo de nós a gente sabe, a gente sente. E essa autonomia espiritual é a grande vitória nossa, porque é isso que vai me levar cada vez mais perto, né, de algo melhor, de eu ser um ser melhor. Jesus que veio aqui, ele nos mostrou onde a gente pode chegar, não é? Do jeito que ele era, a gente pode chegar lá, e a gente vai chegar lá. Só que nós estamos aqui, ó, ainda, né, um caminho difícil. Mas quanto mais consciência a gente tiver disso, que a resiliência em cada encarnação, ela pode me levar a vencer coisas que eu me propus a vencer antes de vir, antes de encarnar. Eu vou viver tudo mais fácil. E eu vou sair daqui mais humilde, porque quando eu respeito e eu entendo esse processo de que são leis de Deus e eu estou sob o jugo delas e eu vou passar por elas, não tem jeito, eu vou ficando mais humilde. Não é? Porque tem uma força maior que domina tudo e eu tenho que aceitar isso. Isso é humildade. Quando eu vou aceitando cada vez mais isso comigo, na minha vida, aqui hoje, nesta vida, vivendo o que eu tenho para viver, o que vai aparecendo, com resiliência, eu vou conquistando essa liberdade espiritual, autonomia espiritual e a humildade. A humildade, para mim, é o ponto mais importante. Para encerrar, porque já estamos passando da hora, só para terminar. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Cuidem de vocês. A bondade divina te colocou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. Precisamos mais de aceitação e resiliência. Liberdade não é fazer o que se quer. Liberdade é fazer com sabedoria, o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior, espiritual e moral. É isso. É para pensar, não é? Tem muita coisa para a gente pensar. Acho que eu vou terminar, né? Vamos então nos aquietando nossa mente, aquietando nossos corações, agradecendo por estarmos aqui, agradecendo pela liberdade e autonomia que tivemos de chegar até aqui, que fizemos uma escolha, que muitas escolhas desse nível preencham nossas vidas cada vez mais. E chegando aqui a gente encontra todo o ambiente preparado. A espiritualidade desde cedo está aqui, preparando esse ambiente.
E aí nos preparando também, porque nossos mentores pessoais nos preparam também desde cedo para estarmos aqui. Vamos agradecendo por tudo isso. Vamos nos preparando para o passo que vamos tomar, que toda essa energia nos envolva, preencha nossos corações, que a gente saia daqui mais leve, que a gente leve conosco toda essa energia preparada, mas que a gente não esqueça disso, e que amanhã a primeira coisa que a gente lembre é que a gente recebeu toda essa energia e que ela pode nos ajudar a caminhar aquele dia com mais calma e principalmente com mais percepção de si, para que eu possa fazer as escolhas melhores. E assim, em forma de agradecimento, toda essa energia que nos envolve, imaginando a imagem de Jesus em nossas mentes, agradecendo a Ele por estarmos aqui, não só aqui nesta casa, por estarmos aqui encarnados, por mais essa oportunidade de crescimento, de evolução. Vamos olhar bem nos olhos dele e vamos agradecer, orando a prece que ele nos trouxe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Fiquem em paz.